Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, sou o Messias Carvalho e vamos aqui mais um vídeo sobre Glide. Se é a primeira vez que você está nesse canal, então já se inscreve aí para receber atualizações sobre Glide em primeira mão e as mais completas possíveis também. Você vai encontrar tudo aqui, inclusive alguns tutoriais aí e sistemas completos sobre Glide, né? Vamos lá. Recentemente o Glide lançou aí uma atualização, algo bem legal, tá? É uma nova coluna. Vamos ver aqui o nome dela, que eu até agora ainda não me acostumei, né? Porque é muito recente. Se chama Experimental Code, né? E essa coluna, ela vai ser possivelmente uma porta de entrada para algo muito maior dentro do Glide. Atualmente, ela já é possível fazer bastante coisa. O nome dela diz que é Experimental Code, né? Então a gente pode pôr em mente que possivelmente pode ser que isso aqui saia do ar, ou pare de funcionar, ou que vá funcionar melhor ainda, né? Ou possivelmente vai ser isso. Eles vão ainda aprimorar mais ainda essa coluna, certo? Bom, e o que essa coluna faz afinal? O que seria isso? Experimental Code é para você inserir um código JavaScript dentro dela, tá? Então, você vai precisar aí de um conhecimento básico sobre programação, JavaScript, alguma coisa assim. Você vai conseguir inserir alguns componentes, criar componentes, alguma coisa assim, né? Criar alguns retornos para o Glide de forma mais complexa e que o Glide atualmente não faz. Mas não se preocupe que você não precisa necessariamente saber programação para fazer isso, tá? Vou mostrar para você que é bastante simples e isso vai tornar o que a gente conhece em outras plataformas como normalmente plugins. Certo? Você vai ter vários plugins criados, você vai precisar apenas pegar aquele plugin, colocar dentro do seu aplicativo e ele vai funcionar, você não precisa saber nada de programação, certo? Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui como isso funciona. O que vocês precisam para fazer essa coluna funcionar primeiramente? Olha só, eu tenho aqui essa coluna primeiro aqui de CPF formatado e olha só o que eu tenho nela aqui. Ela é simplesmente, vou copiar aqui um bloco de notas, é um URL. Tá bom? Então digamos que isso aqui é um plugin que alguém disponibiliza aí, te dá esse link aí para você acessar desse plugin. Você vai simplesmente pegar esse link, colocar aqui onde tem o URL, vai clicar aqui em atualizar e ele vai pedir aqui abaixo os campos que essa pessoa que criou o plugin já pré-configurou no código que ele vai necessitar. Tá? Nesse caso aqui foi eu que criei esse próprio código, eu estou necessitando aqui apenas de quê? Apenas de uma coluna, certo? Para ser o CPF. E o que esse código vai fazer? Esse código ele vai pegar um número puro de CPF, como por exemplo aqui, ó. O CPF ele está apenas com números e ele vai transformar em um CPF com máscara, com os pontos e hífens aqui, tá? Assim como nós temos aqui futuramente, ó, um do telefone, que ele tem um telefone puro, e então eu transformo esse telefone já formatado, tá? É isso aqui que esse código vai fazer. Então aqui no código a pessoa pode colocar, olha só, a descrição, né? Qual que é o título desse plugin. Então no caso eu chamei ele aqui de formatar CPF. Então a descrição, o que ele faz? Ele formata CPF ou CNPJ com apenas números para string com os caracteres. Tá? Então, ou seja, eu sei que ele já retorna para mim um string, então ele retorna um texto. Tá? Eu poderia aqui, inclusive, colocar na descrição qual é a usabilidade dele, né? Qual é o campo que eu vou precisar, se vai ser texto, número, booleano, algo assim. Tá? Porque quando você configura isso dentro do código, ele precisa ir especificamente com o mesmo formato. Então eu poderia ter colocado aqui na descrição também, mas não coloquei, tá? Então, aqui está a descrição do meu plugin, aqui está o nome da coluna que eu solicito, né? Insira aqui o quê? O número do CPF ou CNPJ. Você vem aqui, escolhe a coluna onde está esse dado, clica em Done e ele vai transformar aqui no que você quer, tá? Simplesmente isso. Olha só, vou até fazer uma na prática aqui, ó. Já tem esse código copiado, né? Então eu vou criar aqui, ó, Experimental Code. Então ele diz aqui, ó, Experimental Code, coluna, pode acessar qualquer dado que você passar para ele. Então, por favor, né, tenha certeza de que você confia, né, no autor desse plugin aqui, desse link. Tá bom? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então eu vou entender, eu entendo isso. Vou colocar meu código aqui, olha só, ele já me pede algum dado. Né? E eu vou pegar e inserir o dado aqui, que seria o CPF. E olha só o que ele já traz para mim. Traz formatado, tá? É simplesmente isso a usabilidade do plugin. Beleza? Para utilizar é muito simples. Então, vou mostrar aqui exemplos práticos para vocês de alguns que eu já andei testando e criando. Esse, por exemplo, seria para formatador de CPF / CNPJ e telefone. São dois plugins separados, cada um tem um link, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui uma nova pessoa, ó, Felipe,
E o CPF dele é um qualquer aleatório aqui. Olha só, aqui embaixo eu estou repetindo a coluna lá do plugin, tá? Então, pronto. Quando eu coloquei os dígitos mínimos necessários de um CPF, ele já formatou para mim no formato correto do CPF. Se eu continuar digitando até a quantidade de dígitos de um CNPJ, ele formata para mim também no modelo de CNPJ, tá? Então esse plugin eu já fiz para integrar os dois, certinho? No telefone nós temos também, por exemplo, vou colocar aqui o DDD, certo? E eu vou colocar o número. Então, se eu colocar um número residencial que tem poucos números, que são na verdade apenas 8, né? São 8 números, ele vai formatar. E se eu colocar mais um, ele vai passar o outro dígito aqui para a esquerda, né? E acrescenta aqui para nós, formatando corretamente também para celular. Então ele está formatando também para telefone e celular. Então se eu adicionar aqui, ó, vou ter o novo dado aqui já formatado, tá bom? Então esse é um exemplo de um plugin. Um outro exemplo de outro plugin que eu criei é esse aqui, onde eu requisito o número de colunas que já foram preenchidas. Por exemplo, aqui eu estou utilizando um cadastro como exemplo, tá? Que seria para um perfil, né? Às vezes você cria ali vários campos para o usuário se cadastrar, mas no momento de cadastro deixa apenas alguns obrigatórios. Então vai ficar alguns campos vazios. Depois que essa pessoa faz o cadastro, você diz para ele, olha, seu perfil está com 40% só de completo, você pode ir lá e finalizar. Então nós podemos fazer isso aqui com esse plugin. Então, como que funciona esse outro plugin aqui também? Eu vou deixar o link todo para vocês, já vou deixar explicado como vocês vão utilizar também, tá? Ele aqui eu chamei de colunas preenchidas, né? O título que eu mesmo dei. Esse aqui é o código, vai estar aí na descrição, tá? Aqui está a descrição dele, né? O que ele faz aqui? É um progresso de registro, né? Eu chamei assim. Então ele retorna a quantidade de colunas preenchidas. Como que é a utilização dele? Você cria um template com todas as colunas que deseja contar, separado por vírgula, e insere a coluna no campo abaixo, que é aqui onde eu chamei de TNP coluna. E observe só que esse plugin ele retorna para mim um número, tá? Uma coluna do tipo número. Veja que aqui ele já mostrou para mim a precisão para eu colocar a unidade depois. Então lá no código eu configurei ele para retornar para o Glide uma coluna do tipo número, tá? Então isso aqui é tudo que você vai fazer. Como que você vai criar essa template de coluna aqui? Bastante simples também, certo? Nesse caso aqui nós temos alguns exemplos de dados que seriam preenchidos. Por exemplo, vou preencher o quê? Nome, telefone, e-mail, foto e endereço. Então eu vou criar uma coluna de template. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas você também pode chamar pelas mesmas coisas. Coloca aqui o nome, vírgula, telefone, vírgula, e-mail, vírgula, ou N, vírgula, T, vírgula, E, vírgula, tá? Isso aí é independente de você. Você que vai escolher o que vai colocar. Eu coloquei como dado 1, 2, 3, 4, 5, separados por vírgula, tá bom? E aí você vai fazer os replacements, né? A substituição dos números aqui pela coluna que você vai estar lá preenchendo, tá? Feito isso aqui, beleza, colocou a coluna aqui, que é o do plugin, ele vai te retornar a quantidade de colunas que foram preenchidas dessa aqui. E um detalhe bastante importante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só, vou começar a digitar. Beleza? Eu coloquei um dígito e ele reconheceu que alguém começou a digitar. Porém, se eu colocar espaços, ele não reconhece, tá? O espaço ele não considera. Então isso aqui é bastante interessante. Nesse caso, eu poderia também colocar um requisito mínimo para cada coluna, mas não quis, tá? Deixei apenas livre aí para qualquer primeiro dígito. Então vou escrever aqui, ó, um cadastro, o e-mail. Então veja que ele está preenchendo lá, ó, telefone, endereço. A foto deixei em texto para facilitar, então vou colocar um link aqui, por exemplo. E pronto, tá? Aqui já está funcionando, tá bom? Essa outra coluna de baixo era testes que eu estava fazendo, não vem ao caso. Mas aí tá o exemplo de outro tipo de plugin para vocês aí, que é o plugin para progresso de cadastro, ou simplesmente se você tiver uma outra utilidade para contar quantas colunas estão preenchidas, usem e abusem aí como quiser. Esses aqui, pessoal, eu fiz mais outro aqui, fiz plugin para trazer já também a latitude e longitude de um endereço, tá? Automaticamente a gente tinha, inclusive esse aplicativo aqui, foi onde eu criei há bastante tempo que eu faço esse script dentro da planilha, e eu peguei essa API do Google Maps e transformei aqui em uma coluna, uma nova coluna do Glide, né? Que é essa coluna aqui chamada de latitude e longitude, certo? Então é um link também, coloco o link, peço apenas o endereço e sei aqui qual que é a latitude e longitude, certo? Esse outro aqui vou fazer futuramente aí em breve. Bom,
Então esse aqui é bastante simples, ó. Se eu colocar um endereço qualquer aqui, beleza, vou colocar esse endereço aqui, coloquei e ele já retornou instantaneamente a localização latitude e longitude, tá? Então veja que ele é super rápido aqui também, então é show de bola. Sobre a utilização, né? Eu já sei como que eu vou aplicar, vou pegar os plugins do pessoal, vou inserir dentro do meu aplicativo, inclusive vou mostrar para vocês que já tem bastante plugins criados, tá? Se a gente for aqui na documentação do próprio Glide, ó, vamos aqui, ó, documentação, ou lá na comunidade, se você for na comunidade também você vai achar vários links de pessoas que criam esses plugins, certo? Mas aqui na documentação, se você procurar por Experimental Code Column, óbvio, eu aconselho você a ler toda essa documentação para entender, foi assim que eu entendi como funciona, tá bom? Então aqui ele vai dar todos o passo a passo como funciona, ó, para guia para iniciante aqui, né, os exemplos de utilização, aonde você vai hospedar o seu código, porque como ele funciona, né? Já que eu estou na documentação, vou explicar como funciona esse plugin. Você cria um código em algum local. Aqui o próprio Glide te dá exemplos de onde você pode armazenar, né? Pode ser no Replit ou no GitHub Pages. Eu gostei bastante desse Replit aqui, nunca tinha utilizado, mas gostei pra caramba, né? Com a indicação deles. Então você pode criar seu código lá, né? O próprio Mark aqui, ele criou, olha só, We've created a start project for you. Então ele já criou um projeto inicial que você simplesmente vai copiar esse projeto e colocar o seu lá, substituindo os dados que você quer, tá bom? Então aqui ele explica como você vai utilizar, né? Depois de você fazer a sua conta no Replit aqui, você vai lá e dá um forking nesse projeto. Então vê aqui esse projeto, ó, clica aqui em fork, cria sua conta, pega o fork e você vai pegar esse mesmo código aqui, que tem toda a estrutura detalhadazinha que o Mark fez para a gente entender como funciona esse retorno, né, do script para o Glide. Então como ele funciona você vai criar esse script, é um servidor externo, você vai pegar esse link, colocar dentro do Glide e o Glide vai simplesmente linkar isso como se fosse uma API, tá? É uma API, na verdade, vai funcionar como uma API, tá? Simplesmente assim. Então aqui ele te dá a explicação de como funciona, qual que é a estrutura do script que você precisa montar. Aqui ele fala que lá tem o index, o driver, o function, o glide e o readme, certo? Lembrando que a única coisa que você vai mexer dentro dele vai ser o glide JSON, que é as colunas que você vai preencher, e o function, que é o seu código em si onde você vai fazer o tratamento, tá? Essa vai ser a utilização. Aqui ele explica a funcionalidade do glide JSON, tá aqui bem simples de entender, tá bom? E aqui o Function.js, como que você vai estruturar ele também, certo? E aqui lembrando, né, ele dá até um alerta que quando você fizer modificações no seu código, você precisa vir lá no aplicativo e clicar aqui para atualizar a coluna, tá? Inclusive, por exemplo, alguém que foi lá, criou esse plugin, disponibilizou em alguma página, algo assim. Futuramente essa pessoa vai lá, atualiza esse plugin, pode até ser eu mesmo, né, que eu atualizei um desses que eu fiz. E aí eu disponibilizo lá, olha, nova atualização no plugin tal. Então você vai lá naquela coluna, clica aqui no botãozinho de atualizar e aí você vai atualizar para o novo código, certo? É assim que funciona. Aqui ele explica para a gente quais são os tipos que aceita nesses códigos, né? São inicialmente, né, arrays ou primitive values, são valores primitivos, ou seja, string, number, booleano, tá? Esses tipos de informações, lembrando que algumas dessas informações aqui que a gente conhece lá no Glide, todos eles são string, tá bom? Então aqui ele também mostra isso pra gente. E você pode também trazer um array, tá bom? Você pode retornar um array lá do seu código, certo? Bom, aqui explica um pouco mais, né, sobre a coluna em si, como ela funciona, tá? Precisa que seu código seja público, tá? Não foi desenhado para ter ações dentro desses componentes. Então, se você colocar um componente lá, não foi criado para isso. Colocar uma ação dentro dessa coluna, certo? Tenha certeza que você conhece o autor de quem fez esse plugin, tá? Porque você vai estar disponibilizando dados para eles. E aí você vai compartilhar o código, é experimental, certo? Aqui tem um suporte e aqui, pessoal, nós temos aqui vários exemplos de plugins já criados, tá? Olha só, aqui nós temos string length, ou seja, ele vai te retornar a quantidade de caracteres de uma string que você mandar, de um nome, tá certo? Aqui é um base64, esse base64, o que ele faz? Ele dá uma codificação a um dado que você mandar.
Isso aí a gente vai utilizar e vai utilizar bastante naquele login público que eu criei, tá? Se vocês nunca viram aí, tá o vídeo aí para vocês de como criar o login público. Então, naquele login público, a gente pedia do usuário para ele digitar a senha. Entretanto, a senha que ele digitava retornava para a gente como um string normal. Ou seja, o desenvolvedor do aplicativo conseguia visualizar o que aquela pessoa digitou, certo? E então isso não é adequado. Então, o que você pode fazer? Pode utilizar aqui esse Base64, esse plugin, e aí ele vai transformar o que essa pessoa digitou em um hash, em um código, tá bom? Um código que você não vai entender. Então, aí fica bastante legal a utilização desse plugin também. Esse aqui é um plugin de tempo, retorna tempo. Esse aqui é um número aleatório. O Unique Letter Count vai contar, por exemplo, você tem um nome lá de ovo. Eu quero saber quantos O tem nessa palavra. Vai te retornar, tem 2 Os nessa palavra, né? Por exemplo. O substring, que ele vai te retornar um pedaço específico que você quiser de uma certa string. O rank by menu, esse aqui eu não entendi muito bem. Hell yes code, esse aqui eu não cheguei a olhar. Reverse na array, ele vai reverter uma array, né, inversa. E o latitude longitude eu também utilizei ele aqui, mas você precisa criar toda uma API lá dentro do Google Maps, precisa ter um conhecimento ali. Você consegue retornar latitude longitude, foi o que eu mostrei aí para vocês, tá? Então aqui nós já temos bastante exemplos de plugins já criados. E com isso vocês já sabem também a utilização, como utilizar, né? Simplesmente pega esse código aqui, insere dentro do Glide e coloca os dados que eles estão requisitando e sucesso, tá? Então, vamos lá para outra parte. Como a gente cria nossos próprios plugins, certo? Se você já abriu aqui esse link que o Mark dá, que é sobre o primeiro projeto para você, este aqui é o código, tá? Eu vou abrir ele aqui dentro do da minha conta. Eu já tenho alguns aqui que eu estava fazendo testes, certo? Se eu não me engano, esse aqui é o código dele. Então, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é a estrutura do código mínima necessária, tá? Nós temos aqui um README, não é obrigatório, tá? É simplesmente explicando como funciona tudo isso. Então você pode dar uma lida aí. Aqui está a parte principal, na verdade não principal, mas aqui vai estar onde você vai coletar os dados para sua API. Né? Você pode chamar de API, de plugin, como quiser, tá bom? Então vamos entender tudo aqui. Olha só, porque você só vai mexer em Glide e Function, tá? Só nesses dois aqui. Olha lá. Qual é o tipo? Coluna, certo? Isso aqui você mantém, você não vai alterar isso aqui, beleza? Qual que é o nome? Esse nome aqui, que nome é esse? Esse nome é o que aparece aqui, ó. Vamos abrir aqui um plugin. Muito bem, no cadastro de usuários, vamos pegar aqui o coluna preenchida, pode ser. Não, colunas aqui, né? Esse nome é o que aparece aqui, ó, progresso de registro, tá? É o mesmo nome aqui. Qual que é a descrição? Essa descrição que você colocar é o que vai aparecer aqui, certo? Autor, isso aqui você pode colocar você aqui. E aí os parâmetros é o que você vai querer receber do usuário, do aplicativo. Né? Nesse caso, o que ele quer receber? Aqui você tem 3 dados obrigatórios que você vai colocar. O nome, que nome é esse aqui? Esse nome é o que você vai tratar dentro do seu código. Então, eu vou receber o dado dessa coluna, vou chamá-la de string. Então, aqui no meu código function, eu vou utilizar sempre referenciando a ela como string. Ou no caso, eu vou estar trazendo para cá, eu vou estar mandando aqui como parâmetros, tá? Então, é o nome que eu vou utilizar dentro do meu código. O display name é o nome que você vai mostrar aqui, tá? Que nome que eu vou mostrar aqui? É esse, certo? E aí, novamente, repete-se a estrutura. Então, isso aqui ó, é sobre uma coluna que você está pedindo. Aí você coloca a vírgula e a próxima. Aí, novamente, que nome que eu vou receber essa informação? Eu vou receber com o nome de start. Aí eu vou mostrar lá para o usuário, no aplicativo aqui, o que ele vai pedir aqui em cima do campo. Vai mostrar como esse aqui. E que tipo de dado eu quero? Eu quero um dado de string de texto, eu quero um dado de número, eu quero um dado booleano, eu quero um dado de data, no caso vai ser um string também. Tá bom? Então aqui você referencia o tipo de dado que você vai receber. Ou às vezes você pode querer receber uma array também. Aí vai ter uma estrutura um pouquinho diferente que eu vou mostrar aí. Tá? E finalmente você vai dar um resultado, você vai retornar o que? Você vai retornar um tipo. Aqui você vai escolher o tipo que você vai retornar lá para a coluna. Se vai ser um string, um número, ou um booleano, por exemplo, tá? Ou uma array. Então isso aqui é o que você vai retornar, é o que vai retornar para cá. Por exemplo, aqui eu estou retornando um número. Você pode ver aqui que o display está o 1, certo?
Então essa aqui é a estrutura para você receber os dados do aplicativo dentro do seu código. Agora você vai vir aqui no seu código, onde você vai tratar essas informações que você recebeu e retornar ali para o Glide o que você quiser. Tá bom? Então, no funcionamento desse código aqui, inclusive, ele já até descreve muito bem aqui, ó. A função aqui pega os parâmetros para você, que você declarou em glide.json, arquivo, né? No arquivo glide.json, na mesma ordem. Ou seja, então, você vai passar para cá, ó. Veja que aqui tem três, string, start e end. São o que você pegou aqui na mesma ordem. Olha só, string, start e end. E veja que aqui ele chamou de string. Lá ele colocou só o str, tá? Pode ser nomes diferentes. Aconselho que seja o mesmo para poder não bagunçar a mente, né? Então você vai colocar na mesma ordem, tá? Então você não vai colocar, olha só, string, start e end. Chegou aqui no function, você não vai colocar start, string e end. Você coloca a mesma ordem que você pegou lá, string, start e end. E lembrando, sempre você leva em consideração qual foi o tipo que você pediu para o usuário, né? Porque isso vai levar muito em consideração no JavaScript. Qual foi o tipo que você pediu para ele aqui, ó? Foi string, foi número, tá bom? Para você utilizar aqui no código. Então aqui ele fala, para cada parâmetro, o ponto velo, né, contém o texto mesmo, o valor vai estar dentro do ponto velo, certo? E aí, ou ele vem, no caso, se ele não tiver nada, ele vem como indefinido, undefined, né? Então aqui é um bom lugar para você extrair o ponto place, né, ponto velo, e definir valores default, por exemplo. Então nesse caso, o que ele está fazendo aqui? Eu não vou dar aula de JavaScript, né? Porque não é minha função aqui, então você vai precisar saber um pouco de JavaScript. Vou simplesmente explicar um pouco da estrutura que está montada aqui, né? Então aqui ele está pegando o parâmetro lá de cima, o string, e aí ele está atribuindo, na verdade, a uma variável, certo? Então ele está atribuindo a essa variável aqui o quê? Esse parâmetro. Então ele pega esse parâmetro, o valor do parâmetro que veio. Aqui é a mesma coisa de estar fazendo um if, certo? Seria isso aqui, ó. Para quem tem um conhecimento até básico de JavaScript, seria isso aqui. Como que ele funciona? Aqui seria o seguinte, se o string.velo tiver algum valor, né? Então ele tem algum valor aqui, então é o próprio valor. Se não, é vazio. Seria praticamente isso aqui, né? Isso aqui é uma função if reduzida, né? Então é isso que ele está pedindo aqui. Então, se ele vem com valor, então é o próprio valor que vai para cá. Se não, ele vai mandar para lá uma array vazia. A mesma coisa nesse outro aqui, porque o outro recebia número, lembra? Então, se o valor desse aqui veio alguma coisa, é ele. Se não, é zero. Tá? E aí você define o valor padrão para poder não dar erro no seu código futuro. Quem entende aí, vai fazer o código, vai entender muito bem. E da mesma coisa, esse end aqui. No caso do end, ele simplesmente atribui o valor padrão e se não, é o undefined, não considera. Tá? Aí então, no meio desses dois comentários aqui, onde você vai fazer o tratamento dos dados que você recebe, tá? Seja ele para fazer a máscara do CPF, uma API aqui dentro, alguma coisa assim. E agora aqui você retorna esse valor para o Glide, né? Então aqui ele fala que a função deve retornar exatamente o mesmo tipo que você declarou para o result, que result é esse aqui, ó, tá? Ele deve retornar o mesmo tipo de valor, seja string, número, array, e ou undefined, né? O undefined lá ele vai considerar vazio, senão vai dar erro no resultado, certo? Então aqui você vai retornar apenas um único valor, tá bom? Observe isso, e sempre o mesmo valor que você definiu lá. E que são esses valores que você pode retornar? Tá aqui, ó, na documentação, beleza? Tá aqui, ó. Aqui estão os tipos de valores que você vai poder retornar, beleza? Então, feito isso aqui, aqui no caso ele já está retornando uma função que pega essas informações do start e do end aqui, um substring, né? Ele vai cortar aquele string de acordo com o número que você der para iniciar e o número final e vai retornar lá, beleza? Simplesmente assim. Bom, e esses outros arquivos aqui? Olha, se você não sabe mexer muito bem, você não sabe o que está fazendo, não mexe, tá? Mantenha assim, você vai mexer no Glide, que vai receber as informações do Glide aqui, o glide.json, e o function você vai fazer o tratamento, né? Você vai receber do glide.json, fazer o tratamento e retornar lá para o Glide a informação que você quer, beleza? Então é assim que funciona o código aqui
do plugin ou do API, né? Tá, e como que eu pego esse código agora para me utilizar dentro do meu Glide? Simplesmente vem cá e pega esse link aqui, ó, tá? Copia esse link, vai lá, põe ele aqui, ó. Vou até utilizar nesse aqui, por exemplo, Experimental Code, eu entendo, coloco, veja que ele já pediu aqui, ó, 3 colunas, né? Que são essas 3 colunas aqui, ó, veja só. Coluna 1, string, coluna 2, start index, coluna 3, end index. Tá aqui, ó. String, start index e end index. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, eu quero fazer isso com o nome completo lá. Aonde que ele vai começar? Você poderia aqui buscar de uma outra coluna também, né, para brincar com isso. Mas se você deixar vazio, ele vai considerar valores padrões. Lembra? Então aqui, ó, vou colocar um nome. Messias. O que ele vai estar retornando? Nome completo. E se eu dizer que eu vou começar a partir do número 2? Aí ele vai cortar na segunda letra, né? Cortou do ME. Aí eu quero que o final dele seja mais 2. No caso aqui ele vai querer o final do index lá, né? Como minha letra tem 7, deixa eu ver, quero 0 por 7. Por 6, aí eu vou estar diminuindo lá no final. 5, 4, 3, certo? Então, é assim que ele vai funcionar, né? No caso, a explicação desse próprio plugin. Mas é isso, pessoal. Então, assim, é uma coluna que vai agregar muito no Glide, vai abrir possibilidades, portas futuras aí para APIs, para novos plugins criados pela comunidade. Inclusive, tem um plugin aí criado pelo próprio David, que é onde você consegue utilizar fórmulas do Excel, tá? Algo assim bastante sinistro. Inclusive, eu fiz um outro aqui que também eu achei bem legal, que é sobre o tempo. E ele já retorna um rich text totalmente formatado, né? E eu simplesmente pego esse valor, né? Tem um CSS aqui dentro do próprio aplicativo, e ele retorna esse valor bem bonitinho aqui para mim, tá bom? Olha só, o que ele retorna aqui para mim, ó, que é esse dado aqui, ele já retorna diretamente o CSS mesmo, tá? Olha só, uma div, todo formatado lá dentro do próprio código. O div com resultado, tá? Uma estrutura HTML aqui dentro que ele retorna para mim. E aqui eu tenho o meu CSS que faça a formatação desse código para deixar ele desse jeito. Então aqui é uma API que pega o tempo. Então se eu buscar aqui, ele já vai reconhecer, ó, Florianópolis. Já vai pegar tudo certinho aqui. Vou buscar aqui, ó, Bahia. Do vento ali também funciona super bem, né? Sergipe. Olha só. Já traz todas as informações, tá bom? Então super rápido, super fácil de fazer e bastante aplicável aí, beleza, pessoal? Então espero ter ajudado vocês aí a entender melhor como funciona essa novidade do Glide, né? Porque quando é algo novo assim a gente sempre fica meio perdido. Espero ter dado aí os caminhos corretos e logo em breve espero ver também várias novas APIs e plugins aí gerados para a gente utilizar, beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê em breve e até a próxima.